Olá, amados, graça e paz, mais um dia na perseverança, segundo aquele que nos capacita e nos fortalece, aonde dia após dia a palavra diz que o peso de glória daquilo que havemos de herdar nem se compara com as aflições da qual se passa segundo o mundo, mesmo porque já estamos apartados de toda injustiça e como cumpridores, aonde a palavra nos ensina que é viva e eficaz, que não há fome, não há nudez, não há nenhuma adversidade da qual nos separa daquilo que é eterno, o amor de Cristo. Do qual o amor é benigno, tudo sofre, tudo suporta. E assim como Jesus nos ensina: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A mansidão nos concede a ensinar tanto que o fim das coisas, a conclusão, é melhor do que o início. Aquele que está segundo a mansidão, ele jamais é precipitado no falar, assim como no agir. Ele está sempre a analisar as situações em espírito e em verdade, mesmo porque o espírito está apto a nos responder em todas as situações, seja qual for a adversidade. Ele nos ensina tanto em palavras como em ações, como estar agindo em toda situação. Jamais podemos agir se não for segundo o seu Espírito. Temos que estar sempre segundo o Espírito, porque o Espírito está sempre nos conduzindo. Nós estamos totalmente dependentes dele a todo momento, aonde ele nos responde em toda situação, seja em palavras, seja em ações. Já o tolo, a palavra diz, por não ter esta sabedoria do alto, ele é precipitado no falar, ele age segundo a ira humana, do qual a palavra diz que ireis e não pequeis, porque dele é a ira e a vingança. Mas por perseverarem e estarem confiando em si mesmo, entendimento de próprios olhos, não se desvia do mal, está como pecador, está sempre sendo reprovado segundo as atitudes, mesmo porque nós fazemos não para serem vistos por homens, mas o Senhor é que conhece as atitudes. E aquele que está no poder do pecado, sendo por conta da ira, ele não age segundo o Espírito, que nos ensina, seja pronto a ouvir, tardio ao falar, a irar-se, mesmo porque dele é a ira e a vingança. Por isso, a conclusão é sempre melhor do que o início. Porque quando depositamos a confiança no Senhor, Ele é que nos traz esta conclusão. Nós depositamos a confiança nele, nós perseveramos, assim como Jesus nos ensina: perdoa as vossas ofensas, para assim, da qual Ele também perdoa aqueles que nos ofendem. Assim como nós perdoamos, e Ele perdoa as nossas dívidas. Nós perseveramos sempre perdoando, e Ele é aquele que dele é a ira e a vingança. Porque aqueles que seguem com a sabedoria estão sempre aptos a perdoar, porque estão segundo o amor verdadeiro. Assim como Jesus disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Fazendo assim, acumulou brasas sobre as suas cabeças, daqueles que perseveraram achando que estavam
segundo as ilusões de suas mentes, como conhecedores, como filhos de Deus, mas na verdade estavam reprovados, porque só tem uma forma de ser reconhecido como filho de Deus, que é por adoção através de Cristo Jesus. Mas aquele que rejeita, a palavra é bem clara. Um é o que planta, o outro é o que colhe. Os anjos são os cefeiros. E ele diz: aquele que me negar, eu também o negarei diante do meu Pai e dos meus anjos. Por isso acaba recebendo o galardão segundo a sua própria falta de sabedoria, segundo as trevas é a ignorância e a luz é a sabedoria. E por afirmarem que estão na luz e havendo treva neles segundo a própria ira, que é um sinal daqueles que estão desqualificados, aqueles que seguem segundo as contendas, as brigas, as dissensões. Aquele que ama uma briga ama o pecado. Pelos seus frutos os conhecereis. Nós que temos o discernimento examinamos os espíritos e sabemos de que espírito procedeis, do qual o próprio Jesus, quando disseram ali, quando os samaritanos o rejeitam, que os discípulos dizem: querem que faça que caia fogo do céu, assim como fez Elias. E Jesus diz: não sabeis que espírito procedeis? Porque a palavra diz que segundo a ira, o poder do pecado, e Jesus usou do amor, da qual ele já dizia: anuncio para que vós venham se arrepender, porque ele veio buscar pecadores e não justos. Aqueles que se justificam a si mesmos e acham que já estão sendo justificados, o rejeita, e estão com entendimento de próprios olhos e não se desvia do mal. Por isso acaba sempre as maledicências estando diante deles e recaem sobre as suas moleiras. Nós perseveramos anunciando a verdade, da qual aquele que dá ouvidos a essa verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra diz que temos que anunciar constantemente aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Mas que muitos também, quando ouvisse a sã teologia de Cristo, sentiriam como cócegas em seus ouvidos, pois amoldaram somente aquilo que são agradáveis a seus ouvidos, de interesse próprio, aqueles que são amantes de si mesmos, presunçosos, e perseveram segundo o espírito do erro, para que recebam os seus próprios galardão. Nós somos daqueles que perseveramos segundo a fé opera em nós. Aquele que tiver ouvido, ouça o que o Espírito diz. A unidade da fé, unida num só propósito, num só coração, numa só mente, aonde mesmo porque aquele que anuncia o Evangelho, bem como aqueles que seguem a Cristo Jesus, sabe que a unidade é estar unânime, mesmo porque não há divergências segundo aqueles que operam na fé, porque estão comumente e coração em Cristo, sendo purificado e santificado, a paz que excede todo o entendimento. Por isso são guardados a mente em Cristo, aonde pensam segundo uma única fé, segundo um único propósito. Mas aqueles que amoldaram os ouvidos dos seus próprios entendimentos, sentiriam como comichões em seus ouvidos, do qual ele nos ensina. Continua a anunciar. Aquele que quiser ouvir, que ouça; aquele que não quiser, que não ouça. Tu vives no meio de um povo amotinado. Assim ele nos ensina, e principalmente nos últimos tempos, aonde pelo esfriamento do amor, muitos apostataram, largaram de operar os dons irrevogáveis segundo o amor, aonde o seu interior se manifesta ódio, brigas e dissensões,
Por que não é se admirar que até o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, da qual a palavra diz que os eleitos, aqueles que perseveram, têm que ficar sempre atentos para que não sejam enganados, do qual, por isso, praticamos o exercício constante da fé, adicionando a virtude à nossa fé, para que haja constantemente o discernimento e examinamos entre o bem e o mal. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.